Vamos aqui fazer a leitura da questão de número 2. Gilda e Renan são empregados da sociedade empresária Alfa Calçados Limitada há 8 meses. Mas em razão da crise econômica no setor, o empregador ele resolveu dispensá-los em outubro de 2018. Nesse sentido, concedeu aviso prévio indenizado de 30 dias a Gilda e aviso prévio trabalhado de 30 dias a Renan. Em relação ao prazo máximo previsto na CLT para pagamento das verbas devidas pela extinção do contrato, assinale a afirmativa correta. Vamos passar os olhos nas alternativas e aí a gente vai trabalhar com essa questão, ok? Quais são as alternativas? Letra A. Ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do aviso prévio. B. Gilda receberá suas parcelas da extinção até o 10º dia do término do aviso prévio e Renan até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio. Letra C. Gilda e Renan receberão seus créditos em até 10 dias contados da concessão do aviso prévio. Ou letra D. Gilda receberá até... Gilda receberá até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio e Renan até o 10º dia do término do aviso prévio. Só de passar os olhos, se você realmente não domina o tema, essa não é uma questão muito fácil. Aliás, essa foi uma questão objeto da prova da OAB e que de fato causou muita polêmica. Por quê? Porque ela envolve um ponto que a partir da reforma trabalhista passou a ser um ponto controvertido. Só que a gente precisa ir até o quadro e rever alguns pontos para você poder entender toda essa problematização que apareceu nessa questão que a gente está trabalhando, que é a questão 2. Como começa a análise da questão? O artigo 477 da CLT, o 477, ele possui um parágrafo 6º. E o que vem trazendo o parágrafo 6º do 477? Qual é o prazo que o empregador tem para quê? Para fazer o pagamento daquelas parcelas que são as parcelas decorrentes da extinção do contrato. Então, quando o contrato de trabalho chega ao fim, o 477, no parágrafo 6º, traz o prazo para pagamento das parcelas da extinção. O que aconteceu? Este parágrafo 6º, ele foi alterado pela reforma trabalhista. Então, o que acontece? Antes da reforma trabalhista, havia uma necessidade da gente procurar na questão se o aviso prévio que foi dado para comunicar o fim do contrato, se ele era trabalhado ou indenizado. Se você prestar atenção, ele colocou 2 pessoas, Gilda e Renan, disse que o aviso prévio dos 2 foi de 30 dias, mas para um disse que o aviso foi trabalhado e para outro disse que o aviso foi o quê? Indenizado, tá? Então eu vou voltar aqui na questão, vou voltar para... Gilda e Renan são empregados da sociedade empresária Alfa, trabalham 8 meses, mas em razão da crise econômica no setor, resolveu dispensá-los. Nesse sentido, concedeu aviso prévio indenizado de 30 dias para Gilda e aviso prévio trabalhado de 30 dias para o Renan. Então, olha o que vai acontecer. Com a reforma trabalhista, o que eles resolveram fazer? Antes da reforma, a CLT, ela tinha prazo diferente para pagar as parcelas da extinção, dependendo se o aviso fosse trabalhado, se o aviso fosse indenizado. O que eles fizeram com a reforma trabalhista? Unificaram. Aí hoje, quando a gente vai lá no parágrafo 6º, diz assim, quando acontecer o término do contrato de trabalho, do término do contrato, do fim do contrato de trabalho, a partir do momento que houver o fim do contrato de trabalho, começa a contar um prazo de 10 dias
para pagar as parcelas decorrentes da extinção do contrato. E aí ele não fala mais, não faz a diferenciação se o aviso é trabalhado, se o aviso é indenizado, unificou tudo, falou, ó, do fim do contrato, a partir do momento que tiver o quê? A partir do momento que houver o fim do contrato, eu tenho um prazo de 10 dias. O que começou a acontecer aqui? Dessa nova redação, passou a existir uma polêmica, vamos separar assim, duas vertentes de interpretação. A primeira corrente diz que, apesar de ter sido modificada a forma da redação desse artigo, só mudou a forma como está escrito, mas, na verdade, o conteúdo em si da contagem não mudou tanto. Vamos só entender uma coisa. Essa polêmica aqui, ela só vai entrar em cena e só vai fazer sentido se a gente olhar para uma pessoa e o aviso prévio dela for indenizado. Por quê, Ju? Eu estou fazendo esse comentário porque na questão, um deles tem aviso trabalhado e o outro tem aviso o quê? Indenizado. Tá, então vamos entender o seguinte. Para o aviso trabalhado não tem dúvida. Quem tem o aviso trabalhado, o que vai acontecer? O empregador deu o aviso prévio para a pessoa e falou, olha, o seu aviso prévio é de 30 dias e trabalhado. O que vai acontecer com ela nos próximos 30 dias? Ela vai estar lá na empresa trabalhando, concorda? Aí vai chegar aquele último dia, que é o 30º dia. O último dia que ela cumpriu trabalhando o aviso, acabou o contrato. Desse dia, o que vai acontecer? Não são 10 dias a partir do momento que acabou? Então, do último dia que ela foi lá e cumpriu o aviso trabalhado, do dia seguinte começa a contar o quê? Os 10 dias. Acaba o aviso, acaba o contrato de trabalho e eu conto os 10. Qual é o problema? O problema é quando o aviso prévio ele é o quê? Indenizado. Porque eu comunico hoje que ele está no aviso. Digo que o aviso dele vai ser indenizado. E aí vem a polêmica. Porque a CLT... no artigo 487, no parágrafo 1º da CLT, garante ao empregado que, para o efeito trabalhista, tanto faz se o aviso é trabalhado ou indenizado, mesmo que seja indenizado, esse aviso prévio, ainda que ele seja indenizado, ele integra o tempo de serviço do empregado. Então, feito isso, quando o aviso é indenizado, isso pode aparecer novamente. Essa questão já tinha aparecido numa segunda fase e apareceu nessa questão da primeira fase e muita gente não entendeu, por isso que eu escolhi essa questão e estou trabalhando com ela de forma o quê? Passo a passo, detalhada, vamos até ela. Olha o que houve. Aí a primeira corrente passou a defender o seguinte: apesar da lei ter mudado e agora a gente ter nova redação no 477, parágrafo 6º, não mudou na hora de contar o aviso, né, sendo indenizado, não mudou a contagem do prazo máximo para o empregador pagar as parcelas da extinção. Olha a primeira vertente. Se o aviso prévio for um aviso prévio indenizado, eu vou fazer o seguinte, diz aqui, eu vou pegar o momento em que aconteceu a notificação da dispensa. Que momento é esse da notificação da dispensa? Era até a expressão que se usava antes, foi quando o empregador falou assim, ó, eu estou lhe mandando embora, estou lhe dando o aviso prévio e ele vai ser indenizado. Essa corrente diz assim, eu pego o momento em que ele foi notificado do fim do contrato e do dia que ele foi notificado e falaram para ele que o aviso é indenizado, do momento da notificação começa a correr o prazo de 10 dias. Então, para esta vertente, apesar da CLT ter mudado a forma que redigiu, né, ali da redação do 477, parágrafo 6º, eles falaram, ó, só escreveu de forma diferente, mas na prática não vai mudar nada, vamos contar igual a gente contava antes. Só que aqui começa a ter uma outra forma de interpretação, dizendo, não, vocês estão equivocados, mudou sim. Com a reforma trabalhista, hoje, quando o aviso prévio é indenizado, você não pode contar o prazo máximo para pagamento das parcelas do dia em que se comunicou o aviso. Mudou. Mudou como? Mudou. Quando você tem aviso indenizado, diz a segunda corrente, se o aviso prévio é indenizado, ok, vi que é indenizado, o que eu vou ter que fazer? Ver o número de dias. Aí, como é que eu posso pensar no número de dias? Quantos dias? Vamos aproveitar que pode cair numa outra questão. Quantos dias de aviso prévio uma pessoa pode ter?
no mínimo 30 e no máximo 90 dias. Então eu tenho que ver. Por quê? Porque o aviso prévio indenizado, ele pode ter um lapso temporal que pode ser de no mínimo 30 dias e ele pode ter um lapso temporal que pode ser de no máximo 90 dias. Então, diz essa segunda vertente, não é igual não, agora mudou. Se você tem um aviso indenizado, eu tenho que ver quantos dias são. Por quê? Porque a CLT garante que esses dias aqui, diz o 487, parágrafo 1º da CLT, o empregado não está lá, mas o 487 não fala que conta no tempo de serviço como se ele lá estivesse, então eu não posso deixar para lá. Então diz, se o aviso é indenizado e ele integra o tempo de serviço, olha o que essa vertente diz. Você vai ter que ver quantos dias são e fazer a chamada projeção do aviso prévio. O que é a projeção do aviso prévio? O aviso é indenizado. Ele não vai estar lá, mas ele vai receber o seu aviso. Vai receber um aviso prévio de quanto tempo? Depende porque ele é proporcional ao tempo de serviço. Ele pode ser de no mínimo 30, mas pode chegar até um limite de no máximo 90. Aí ele pode ser de 30, de 33, de 36, de 39, 42, 45, e assim, ao máximo até 90. Vamos imaginar, quanto tempo falou que foi o aviso prévio aqui no caso? De 30. Então eu tive um aviso prévio de 30 dias. O que diz essa segunda vertente? O aviso prévio indenizado vai ser de 30 dias? O que primeiro tem que ser feito? Pegar aqueles 30 dias do aviso indenizado. E antes de contar os 10 dias para pagar, o que eu tenho que fazer? São 30 dias de aviso indenizado para essa pessoa? Então, primeiro eu vou ter que jogar no tempo os 30 dias, como se ele lá estivesse trabalhando. Depois que eu fizer a projeção, então, primeiro eu projeto quantos dias e só depois é que eu vou fazer o quê? A contagem dos 10 dias. Então, se você for analisar, se você seguir um caminho ou outro, você na hora que vai contar tá bem diferente, não tá? Então, recapitulando, como é que eu conto os 10 dias, que é o prazo máximo para pagamento das parcelas da extinção? Quando o aviso prévio é trabalhado, não tem dúvida. Eu trabalho e do dia seguinte, então, eu começo a contar um prazo de 10 dias. Agora, quando o aviso é indenizado, que aqui vem a problematização. O aviso indenizado para uns diz, olha, o dia que foi dado o aviso foi o dia da notificação. Eu hoje fui comunicado e o aviso é indenizado, do dia seguinte eu já começo a contar o quê? Os 10 dias que o empregador tem no máximo para pagar. Outros falam nada disso. Quando o aviso é indenizado, você tem que primeiro saber quantos dias de aviso indenizado a pessoa tem. Ela pode ter aviso indenizado de no mínimo 30, no máximo 90 dias. Viu quantos dias? Tem que jogar esse tempo como se a pessoa lá estivesse trabalhando. No nosso exemplo, não fala que foram 30 dias de aviso indenizado? Então, olha o que vai acontecer. Primeiro, eu teria que projetar os 30 e só depois eu ia contar o quê? Os 10. Então, para essa pessoa que teve o aviso indenizado de 10 dias, o empregador teria o quê, na verdade? 40 dias, né? Que seria o limite máximo para pagamento. Então, por que eu estou te contando isso? Porque essa história já tinha caído numa segunda fase da área trabalhista. Só que tinha caído numa peça processual que era contestação. Então, o que aconteceu? Vê se você não concorda comigo. A primeira vertente é mais benéfica para o empregado, porque ele recebe logo. A segunda é mais benéfica para o empregador, porque pensa bem, primeiro eu projeto e depois eu vou contar os 10. Vamos aqui imaginar, e se a pessoa tiver um aviso prévio de 90 dias? Projeto os 90 e só depois eu conto os 10, quer dizer, o empregador acaba tendo o quê? 100 dias para pagar. Então, o que aconteceu? Na segunda fase, como era uma contestação, a gente viu que eles usaram essa segunda corrente. Mas sendo uma contestação, não causa estranheza, porque é a tese mais favorável para o empregador. Beleza. Só que caiu nessa questão. E aí, foi aquela assim, ó, a banca disse realmente o que ela pensa. E controvérsias à parte, como a partir daqui começou a ter essa polêmica quanto à interpretação, quando eles colocaram na segunda fase, perguntando, aí não tem jeito, né, gente, que tem que marcar o X, então não tem jeito.
ficou então sedimentado que a banca de vocês adota qual corrente? A segunda. A gente estava na dúvida se efetivamente era a posição da banca, porque quando caiu na segunda fase estava dentro de uma contestação. E a gente sabe que advogado pode ter o quê? Intimamente o que ele pensa, mas na hora que você está defendendo o seu cliente, a gente usa a tese que for melhor para o nosso cliente. Só que quando caiu agora na primeira fase, foi essa questão que a gente está trabalhando, né? Que a gente vai voltar a ela, o que a banca deixou claro? Ela deixou claro que ela adota essa segunda corrente. Então, para a banca, quando você tem o aviso indenizado, eu tenho que ver quantos dias são, projetar no tempo aquele período, contando como se ele estivesse trabalhando, então só depois contar os 10. Você concorda comigo que se o posicionamento da banca, né, ela se posiciona como sendo essa aqui, eu primeiro tenho que fazer o quê? Se a própria CLT diz que o aviso, ainda que indenizado, integra o tempo de serviço, trabalhado ou indenizado, eu tenho que esperar o fim do aviso e só depois que acabar o fim do aviso prévio, mesmo que indenizado, é que eu vou poder fazer o quê? Contar os 10 dias. Gente, se eu não faço isso e você não contextualiza, essa é uma questão que dá trabalho para a gente fazer. Porque se eu pura e simplesmente fico assim, é letra A, é letra B, é letra C, e a gente não volta, muita gente já olhou para essa questão, provavelmente não entendeu do que se tratava, e aí a gente deixa para lá. O deixar para lá é a pior coisa. Sabe por quê? Porque quando a gente deixa para lá, parece que tem uma lei que cai em tudo quanto é prova, chamada Lei de Murphy. Você já ouviu falar? É aquela assim, tu está lendo um artigo, aí você fala, não entendi, mas isso não vai cair. Você faz uma questão, você não entendeu muito bem, você fala, não vai cair de novo. Desgraça, quando você abre a prova, quem que aparece? Aí é horrível, porque você fica assim, por que eu não fui olhar? Por que eu não fui entender? Então vamos nós aqui, vamos voltar. Agora, diante do que a gente conversou, vamos juntos. Gilda e Renan são empregados da sociedade empresária Alfa Calçados Limitada há 8 meses. Em razão de crise econômica no setor, o empregador resolveu dispensá-los em outubro de 2010. Nesse sentido, concedeu o aviso prévio indenizado de 30 dias a Gilda e aviso prévio trabalhado de 30 dias a Renan. Em relação ao prazo máximo previsto na CLT para pagamento das verbas devidas na extinção, pela extinção do contrato, assinale a correta. Letra A. Ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do aviso prévio. B. Gilda receberá até o 10º dia do aviso e Renan até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio. Gilda e Renan receberão seus créditos em até 10 dias contados da concessão do aviso prévio. Ou Gilda recebe até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso e Renan até o 10º dia do término do aviso. O que aconteceu então com a reforma trabalhista? O prazo para pagamento foi unificado em 10 dias. Por que vocês repararam que apareceu uma história de 1º dia útil seguinte? Porque estava ligado à redação que era o quê? Anterior. Quem não estava assim atualizado, antes da reforma trabalhista tinha prazo mesmo. Lembra que eu falei que mudou? Que a redação era nova? Antes que tinha essa história de 1º dia útil ou 10 dias, acabou. Eles botaram tudo tendo prazo de 10 dias. Aí os 10 dias. Quando a gente olha, por exemplo, como o 1º dia útil seguinte, quando a gente fala não tem mais esse prazo, a gente consegue tirar a letra D logo de cara, concorda? Porque a letra D está fora, porque ela fala de 1º dia útil seguinte, não tem mais. O prazo passou a ser de 10. Letra C diz, Gilda... Letra B dá para tirar também, porque fala também de prazo de 1º dia útil. E não tem mais esse prazo de 1º dia útil. A gente falou alguma coisa aqui, quando a gente estava escrevendo, a gente falou alguma coisa de 1º dia útil? Não, isso é antigo. Então a letra B e a letra D estão descartadas. Aí vem a letra A. Ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do aviso. Letra C. Gilda e Renan receberão seus créditos em até 10 dias, contados da concessão do aviso prévio. Perceberam aí a primeira corrente e a segunda corrente, né? Porque, voltando aqui no quadro, para a primeira corrente, aquele que o aviso é um aviso, no caso, indenizado, para eles é da concessão, é do momento que notificou. Já para a corrente que é da banca, não é da concessão. Você tem que esperar o quê? Você projeta, como se ele estivesse lá trabalhando. Então, eu tenho que projetar para imaginar o fim daquele aviso prévio e só depois o pagamento. Então, a gente fica com a letra A ou com a letra C? Com a letra A.
Por que a letra A é o gabarito? Porque ambos têm direito de receber, né? No caso, receberão em até 2 dias no máximo, mas contado do término do aviso prévio. Então vamos lá lembrar, quando o aviso prévio é trabalhado, não tem dúvida, certo? Eu trabalho e o meu empregador tem dali 10 dias para pagar. Quando é indenizado, vem a polêmica, porque antes se falava que era do momento que se concedia, dali já contava os 10. Com a reforma trabalhista, começou a ter uma polêmica e a nossa interpretação que a gente deve levar não deve ser essa, porque a banca já se posicionou aqui mais de uma vez dizendo, eles entendem que eu tenho que projetar o aviso indenizado como se estivesse lá. Lembra que pode cair novamente essa questão, o aviso indenizado pode ter um lapso temporal de no mínimo 30, no máximo 90 dias. Eu primeiro vejo quantos dias são e projeto, como se ele lá estivesse trabalhando. Terminou o aviso? Aí é que eu vou contar o quê? Os 10. Por isso que o gabarito dessa questão é letra A, tá? Essa questão deu muita polêmica, essa questão foi objeto de vários recursos, mas a banca não voltou atrás, a banca não anulou. Isso quer dizer o seguinte, se a banca manteve a questão, apesar de muita coisa, mas é controvertido, mas ela tem o posicionamento dela. Isso, mas não deve cair o que é controvertido. Mas cai, e não é só na prova da OAB, tudo quanto é concurso público, tá? Volta e meia cai e a banca vai botar qual é o posicionamento dela. Agora, o que cabe a nós? Entender a questão, saber que se é controvertido e a banca já disse qual é o posicionamento dela, atento, porque se cair de novo, a gente já sabe o que a banca pensa, a gente marca o X e garante o ponto. Depois, com a carteira em mão, gente, aí você vai ver no seu dia a dia prático, né, qual é o melhor posicionamento para o seu cliente, como vocês devem proceder. Então, essa não é uma questão fácil, justamente por toda essa polêmica, né, foi uma questão que, apesar de muita, né, discussão quanto a ela, muita gente, né, tentando anular a questão, coisa e tal, a banca foi irredutível e falou, este é o meu posicionamento. Então ficamos na nossa segunda questão, diante de tudo que trabalhamos e entendemos, não só para ela, mas para possíveis questões nesse sentido, a questão 2, então, tem como gabarito letra A. Tudo bem, pessoal? Ok?